Tá, ok. Muito bom dia a todos e todas. Antes de saudar a mesa e saudar a todos presentes, uma pergunta muito importante que a Sara me lembrou. Alguém está precisando de tradução? Acho que não, Sara. Tá. Obrigada. Bem, meu nome é Maria Amélia Calado, sou professora, advogada, professora, entusiasta do tema desde a minha adolescência. Então, lembro que quando ingressei no curso de Direito aos 17 anos e tive a oportunidade de cursar Direito Constitucional 1, eu já defini naquele momento, ao estudar os direitos fundamentais, que o meu TCC na graduação teria tema correlato. E assim eu fiz no meu TCC, no trabalho monográfico, no meu trabalho de pós-graduação lato sensu e na minha dissertação de mestrado. Atualmente sou presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa na UAB de Pernambuco e passei a integrar recentemente também a Comissão Nacional Federal de Liberdade Religiosa. E hoje vou saudar a mesa na presença dos meus colegas e registrar ainda a satisfação em poder participar de um evento cuja temática é relevante e, sobretudo, necessária. Como docente, eu costumo dizer em sala de aula e em todas as palestras que tenho a oportunidade de falar, de partilhar, de compartilhar, que o conhecimento, a educação é a chave para que nós possamos ter exatamente o que traz o tema desse segundo simpósio, uma sociedade livre, justa e solidária. E acrescento, tolerante. Então, com isso, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e gostaria de apresentar a temática desta sessão paralela, deste painel, e os meus colegas aqui presentes. Pois bem, o tema, como eu disse, super importante, o recorte que foi feito. Nós vamos falar sobre liberdade de religião ou crença e relações de trabalho. E aqui comigo eu vou apresentar a todos, depois eu vou pedir uma salva de palmas a vocês que estão acompanhando. A doutora Natália Prigol, que é advogada e pesquisadora, o doutor Aloísio Cristóvão dos Santos Júnior, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o doutor André Luiz, estávamos agora há pouco numa oficina muito bacana, doutor André Luiz Moraes de Oliveira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, e o doutor Luiz Eduardo Gunter também estava participando da oficina, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Então, por favor, uma salva de palmas aos nossos painelistas. Para a gente poder iniciar tempestivamente, eu gostaria de passar a palavra, portanto, para a doutora Natália Prigol. Olá, bom dia. Eu inicialmente gostaria de começar cumprimentando a organização desse evento, não só pela qualidade do evento, mas pela escolha dos profissionais. Fico muito feliz quando a gente vê uma iniciativa como essa, sobre um tema que é caro para tantas pessoas. Isso me dá ânimo para prosseguir fazendo as pesquisas que eu venho fazendo a respeito dessa temática. Quando eu fui convidada para falar nesse evento, eu recebi a recomendação de preparar um discurso de 10 a 15 minutos envolvendo algum tema sobre liberdade religiosa e contrato de trabalho. Pelo tempo que me foi concedido, eu imaginei que eu teria que fazer uma fala muito breve e objetiva, o que naturalmente imporia a mim a realização de um cumprimento meramente protocolar, aqueles que aqui me acompanham nessa mesa. Mas fato é que, quando eu recebi a programação completa desse evento, eu vi que eu necessariamente não teria como fazer um cumprimento meramente protocolar. E eu explico não por ordem de importância, mas de chegada em minha vida profissional. Dr. Luiz Eduardo Gunter foi meu primeiro professor na graduação. Foi responsável por me apresentar os clássicos do direito do trabalho e da teoria geral do direito também. Ele foi um mentor do começo ao fim e uma inesgotável fonte de inspiração para mim. O doutor Aloísio Cristóvão foi um dos meus marcos teóricos enquanto redigia minha tese de doutorado. É um magistrado cujo trabalho me impactou profundamente. Doutor André Luiz e doutora Maria Amélia, que eu conheci nesse evento, mas que desde logo me honram pela bondade em estar aqui para me ouvir.
Então, feitos esses meus cumprimentos, muito mais longos do que eu originariamente havia imaginado, fato é que eu confesso que eu não sei como que eu vim parar aqui, né, no meio de tantos profissionais tão qualificados. Mas vocês me olham na esperança de que eu fale alguma coisa importante, então vamos lá, eu vou fazer o meu melhor possível. Eu escolhi tratar de um tema que, a meu ver, é atual, importante e ainda sem um entendimento consolidado no Brasil, envolvendo a temática religião e trabalho. Quando a gente olha para o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente para as leis trabalhistas e para o que a Constituição diz a respeito disso, a gente nota que há uma vasta proteção legislativa em relação ao empregado, que é considerado hipossuficiente por conta da presença da subordinação nas relações laborais. Nessa dinâmica, o empregado, quando se vincula a uma relação de emprego, ele submete a sua força de trabalho ao poder de mando e gestão do empregador. Mas o seu individual, os seus credos, a sua individualidade, ela permanece imune a esse poder de mando e gestão, pois absolutamente irrelevante para a prestação dos serviços. Nessa dinâmica, portanto, o que a gente analisa é que há uma mitigação, podemos dizer assim, do poder de mando e gestão e uma ampliação do campo de fruição dos direitos e liberdades fundamentais dos empregados, a exemplo do próprio direito à liberdade religiosa. É por isso, por exemplo, que a crença ela não tem nenhuma relevância para a prestação dos serviços. É por isso que um empregado não pode ser dispensado por conta de sua religião. É por isso que a crença não pode ser utilizada como um fundamento para limitar o acesso ao emprego. É por isso também que a crença, a princípio, ela não vai influenciar na prestação dos serviços. Mas essa é a regra. E como quase tudo no direito, a gente tem algumas exceções a ela. E uma dessas exceções é o que se convencionou chamar de organizações de tendência, um termo criado pela Corte Constitucional Alemã e rapidamente disseminada através da promulgação de 2 diretivas na União Europeia. A nomenclatura ela não é muito intuitiva, organização de tendência, mas na prática se refere a todas aquelas organizações que tenham sido criadas com o objetivo de promover uma ideologia, a exemplo dos sindicatos, dos partidos políticos e das organizações religiosas. E eu vou me ater a esse último exemplo para fins da minha fala. O que são organizações religiosas sem os seus dogmas de fé, sem os seus valores éticos e morais, sem as suas regras internas, sem os seus cultos? Não são nada, elas não existem. E para que a gente possa assegurar a sua existência, é que sobre elas, assim como recaía em relação aos empregados, sobre elas também há uma vasta proteção legislativa, constitucional e infralegal. A exemplo do direito à livre associação, à livre iniciativa e até mesmo à liberdade em sua esfera coletiva. Então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de propor uma primeira reflexão. O empregado de uma organização religiosa, de tendência, portanto, ele recebe o mesmo tratamento que o empregado de uma grande corporação? Me parece que não. Quando eu olho para uma organização religiosa, eu vejo uma entidade sem fins lucrativos, criada com o objetivo de promover uma ideologia. Quando eu olho para uma grande corporação, eu vejo uma empresa criada com o objetivo final de ter lucros e que promove ou produz um bem ou serviço. Então, os empregados nesses 2 cenários, eles são inegavelmente diferentes em seus propósitos e em suas constituições. Por serem inegavelmente diferentes, não é irrazoável pensar que deva haver também uma diferença na forma de incidência das regras protecionistas trabalhistas. A ideia, portanto, é que,
se nas corporações, grandes e pequenas corporações, o empregador não tem gerência sobre a vida privada e os demais direitos fundamentais de seus empregados, nas organizações religiosas, essa regra se inverte pela acentuação dos deveres de lealdade, boa-fé e proteção. Isso é, nas organizações de tendência, a gente espera um compromisso ideológico dos empregados que não existe em relações convencionais. Dito de outro modo, esse compromisso, para além de existir dentro das próprias relações ou dentro do horário de trabalho, ele também se estende para além dos muros da organização, de modo que o empregador passa a esperar que esse compromisso seja observado ao longo da prestação dos serviços e também após o seu término. E isso se justifica para assegurar que eventuais condutas contraditórias à ideologia desse empregador, praticadas pelo empregado, coloquem em risco a própria existência da organização. Vejam que não se trata de uma prerrogativa ou possibilidade do empregador de tendência de exigir esse tipo de comportamento, mas uma efetiva necessidade dele. Pois para garantir uma coerência institucional daquela organização, ele depende de uma coerência comportamental de sua força de trabalho. É por isso que impedir que uma organização de tendência exija uma característica essencial e necessária para a prestação dos serviços no momento da contratação daqueles serviços é a mesma coisa que violar o direito à própria organização de promover a sua ideologia. Da mesma forma, impedir que uma organização religiosa dispense um empregado que agiu de modo contrário aos seus padrões éticos e morais é impedir que ela divulgue a sua ideologia, é impedir que ela continue a existir por conta daqueles credos que é a sua própria razão de ser. Evidentemente que essa prerrogativa de exigência de um aparente espelhamento ideológico pelo empregado e, consequentemente, uma exigência pelo empregador desse espelhamento ideológico, ele acaba por mitigar direitos e liberdades fundamentais dos empregados. E por limitar esses direitos e liberdades fundamentais, é que ele deve ser usado com parcimônia. E aqui eu faço duas observações. A primeira, o que o empregador de tendência poderá efetivamente exigir é um comportamento espelhado com os seus valores éticos e morais, mas não um efetivo compartilhamento desses valores éticos e morais, porque o direito de escolha no que crer faz parte do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade religiosa e, portanto, inviolável. A segunda observação que eu gostaria de fazer é em relação à proporcionalidade dessa exigência. E aqui vale a máxima: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quanto maior for o cargo que esse empregado ocupa, maior é a possibilidade de exigência e, consequentemente, maior é o rigor que o empregador pode ter em relação a ele. Essa proporcionalidade é indispensável para a gente evitar arbitrariedades dentro dessas organizações de tendência por conta de alguma conduta praticada pelo empregador. Esse tema, como eu falei para vocês no início, é um tema que já está relativamente consolidado em sede de União Europeia, e eu falo relativamente porque existem diferenciações e ainda dúvidas em relação a como ele deve incidir exatamente em cada uma das realidades de cada um dos países que compõem o bloco. Mas fato é que no Brasil a gente ainda não tem nenhuma previsão expressa na lei a respeito da possibilidade de um empregador de tendência agir dessa forma.
E eu confesso a vocês que eu não necessariamente creio que seja necessário a gente ter algo na lei expressamente regulando as organizações de tendência. Porque, em essência, o problema que a gente analisa toda vez que tem uma relação de trabalho em uma organização de tendência é um problema que pode ser resolvido através da ponderação dos direitos envolvidos, porque trata-se de uma colisão de direitos que são igualmente tutelados. Os direitos da organização religiosa e os direitos do empregado. E caberá, no caso concreto, fazer esse juízo valorativo. Por esse motivo, eu acredito que não necessariamente a gente precisaria ter uma lei. Mas eu acredito muito que nós, enquanto juristas e fascinados pelo tema do direito à liberdade religiosa, temos um papel importante, que é promover cada vez mais esse tipo de debate, para que a gente possa, juntos, amadurecer na temática e entender como isso exatamente tem que ser aplicado nas relações jurídicas brasileiras, notadamente nas relações trabalhistas. Eu gostaria de concluir a minha fala propondo uma última reflexão. Um empregador de tendência pode dispensar, por justa causa, um empregado que tem agido de modo contrário aos seus valores éticos e morais? E aí, como uma advogada que sou, não tenho como não dar a clássica resposta: depende. E depende porque a lei trabalhista fixa as hipóteses expressamente, taxativamente, de rescisão por justa causa. E fato é que manter um comportamento contrário aos ideais do empregador não é uma dessas hipóteses de justa causa. Mas eu acredito que, se o empregador cumprir com o seu dever de boa-fé e de informação, no sentido de dizer ao empregado o que ele espera daquele empregado, do início ao fim, se ciente dessa diretriz, o empregado vier a manter um comportamento contraditório ou contrário aos ideais da organização, através da prática de uma conduta grave, e considerando o cargo que ele ocupa naquela instituição, em especial aqueles cargos de proeminência, eu creio sim ser possível justificar a terminação do contrato dele por justa causa, por conta do mau comportamento. Mas exaurir todos os fundamentos jurídicos que embasam esse meu posicionamento significaria obrigá-los a me ouvir por mais vários minutos e, consequentemente, exceder o meu prazo que foi concedido inicialmente, o que eu não vou fazer. Então, muito obrigada. Muito bom, doutora. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Para a gente poder dar sequência. Então, doutora Luísio Cristóvão dos Santos Júnior, a palavra do senhor, doutor. Eu cumprimento a todos os que estão assistindo e participando desta sessão com uma boa tarde. Agora já é boa tarde. E agradeço desde já o convite para participar do segundo simpósio brasileiro de liberdade religiosa, que para mim é o evento mais importante sobre o assunto realizado no Brasil. Eu externo, ademais, a minha enorme satisfação de compartilhar essa mesa com 3 ilustres estudiosos, a jovem e talentosa advogada Natália Pregó e os eminentes colegas de magistratura trabalhista, desembargadores André Luiz e Dr. Luiz Gunter. A mediação da doutora Maria Amélia, né, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Pernambuco, eu posso dizer assim, usando o bom pernambuquês, que é um luxo. É um luxo, né? Porque essa expressão é pernambucana, né? Como dizem lá, né, a respeito do náutico, né? Hexa é luxo. Não sei se já vi que ela torce para o esporte de Recife. Com certeza. O meu trabalho aqui ficou bem difícil depois da brilhante palestra da doutora Natália, né? Muito eloquente, né?
ela usou aqui, e muito rica, ela usou aqui até a recomendação do tio Ben, do Homem-Aranha. E eu fiquei super feliz, super satisfeito em saber que uma pessoa tão brilhante, tão talentosa, usou a minha obra como marco teórico do doutorado. Eu, assim, me sinto bastante orgulhoso. Não esperava a tamanha honra de estar dividindo a mesa com a senhora, a doutora Natália. Né? Me permita que eu faça essa homenagem específica a ela. Estou muito orgulhoso mesmo por isso. Eu queria dizer o seguinte, que o tema da liberdade religiosa ou crença em relações de trabalho, ele é bastante rico, bastante amplo, e ele comporta várias reflexões, vários recortes. No ano passado, numa sessão semelhante lá no Rio de Janeiro, eu tratei do dever de acomodação razoável, que é o meu trabalho de pesquisa, foi o meu trabalho no doutorado. Eu acho que esse conceito, que não é um conceito brasileiro, que veio do direito americano, ele está sendo inserido aos poucos com uma boa parte dessa contribuição que eu dei no trabalho acadêmico. Né? Eu tenho 2 livros publicados sobre esse assunto, né? E minha tese de doutorado basicamente é sobre isso. Né? Mas hoje, para não ser repetitivo, para não repetir o mesmo tema da edição passada do simpósio, eu quero falar um pouco, refletir um pouco, sobre a inexorável conexão entre o direito ao trabalho e a liberdade religiosa do empregado sob a perspectiva dos direitos humanos, enfatizando um pouco também da sua relevância para a proteção das minorias étnico-religiosas. Se nós entendermos os direitos humanos como um caminho a ser trilhado, assim, metaforicamente, nós poderemos dizer que a dignidade da pessoa humana constitui, ao mesmo tempo, ponto de partida e ponto de chegada. É ponto de partida porque a doutrina dos direitos humanos ela parte da ideia de que os seres humanos possuem uma dignidade essencial que os distingue de outros seres, devendo, assim, ser tratados como fins e não como meios, na formulação kantiana que todos conhecem. Né? E por essa razão é que são titulares de certos direitos universais e inalienáveis. E é ponto de chegada porque a dignidade da pessoa humana constitui também um destino, uma direção, um fim, que somente pode ser alcançado plenamente, isso somente se concretiza no mundo dos fatos, quando os direitos humanos eles são respeitados, protegidos e promovidos. Contudo, meus queridos, a dignidade da pessoa humana não faz sentido sem que os indivíduos tenham o direito de prover o seu sustento e o de seus dependentes, né? O que ocorre como regra por meio de um trabalho remunerado. Na verdade, até mesmo para que seja possível o gozo, a fruição de outros direitos humanos, os indivíduos precisam que lhes sejam garantidas condições mínimas de sobrevivência. E é por causa disso que o direito ao trabalho figura na constelação dos direitos humanos com o status de direito social dos mais relevantes, sendo absolutamente necessário para a construção e preservação da justiça e da paz entre os homens. Está dentro do nosso propósito neste congresso, que é a promoção de uma sociedade justa, livre e solidária. Um direito com tal importância jamais passaria despercebido pelas mentes que elaboraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proclama no seu artigo 23º que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. De forma igualmente clara, o artigo 6º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais consagra o direito de toda pessoa ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito. Embora o direito ao trabalho não esteja limitado ao direito ao emprego, é bom que se diga, na medida que o trabalho assalariado não esgota todos os modelos, né, de relação de trabalho.
mas, apesar de tudo, o vínculo de emprego, né, é, no sistema capitalista, a modalidade de relação de trabalho que tem maior importância histórica e social, e, como magistrado trabalhista, o meu foco será mais, né, esse vínculo de emprego, quando eu estiver falando aqui no direito ao trabalho. Bom, o direito ao trabalho, ele somente pode ser assegurado de forma plena quando todas as espécies de discriminação forem banidas do ambiente laboral. E não podemos ignorar que a configuração da relação de emprego, como já foi esclarecido pela doutora Natália logo no início da sua fala, ela é uma relação assimétrica, é uma relação de poder. E, sendo assim, se torna um terreno fértil para que todas as discriminações contra o trabalhador, e fundadas nos mais diferentes motivos, como, por exemplo, religioso, ocorram, né? Assim, tão importante quanto garantir o direito de escolher, né, garantir aos trabalhadores o direito de escolher, de obter um emprego, é assegurar-lhes também que possam permanecer no seu posto de trabalho sem que sejam obrigados a renegar a sua fé, a sua identidade religiosa. É um problema que, para mim, se revela mais pernicioso quando a identidade religiosa também se confunde com a identidade étnica, né? Constituindo aquilo que chamamos de religiões étnicas, que são aquelas caracterizadas pelo fato de que seus adeptos, em geral, são definidos por uma etnia em comum, e a conversão, essencialmente, equivale também a uma assimilação cultural ao povo de tal etnia. São religiões étnicas, por exemplo, os Sikhs do Punjab, o Sikhismo do Punjab, e, segundo muitos estudiosos, as religiões de matriz africana, o candomblé, por exemplo, aqui no Brasil, né? É importante lembrar que a religião ela é um empreendimento cultural, talvez o mais significativo deles. Eu acho que é o mais significativo deles. Então, falar de religião também é falar de cultura, o que nos leva à ideia de pluralidade e de diversidade cultural. E quando nós falamos de pluralidade cultural, ou também reportada como multiculturalidade, nós descrevemos a presença numa mesma sociedade de distintos grupos com códigos culturais diferentes, como consequência dessas diferenças étnicas, linguísticas, religiosas ou nacionais. Um conceito que é indispensável para a compreensão da multiculturalidade é o de identidade, que atualmente é estudado em vários ramos do conhecimento, especialmente nas ciências sociais, e é utilizado para explicar situações muito diversas. Por conta de sua identidade, um indivíduo com seus valores, modo de pensar, modo de agir, ele tende a reagir de uma maneira peculiar às diferentes situações e circunstâncias que ele enfrenta na vida cotidiana, inclusive na sua relação com o mundo do trabalho. A religião, sem sombra de dúvida, compõe a identidade do trabalhador religioso, o que se torna ainda mais evidente, como eu já pontuei aqui, quando essa identidade religiosa ela se confunde também com a identidade étnica, né? Elas estão fortemente imbricadas, não sendo possível separá-las e nem dizer quando é que uma começa e quando é que a outra termina. Em suma, para quem é religioso, a religião não é só uma questão de opção, como muita gente pensa. Ela tem um caráter identitário. Esse caráter identitário que deriva do fato de que a religião ela confere um sentido existencial ao indivíduo, dá ao indivíduo uma visão de mundo, uma visão de si mesmo, né? É fonte de valores éticos, constitui expressão do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Em suma, esse caráter identitário é muito importante para ser levado em conta em todas as questões que dizem respeito à religiosidade, inclusive nas relações de trabalho. Porque quem cultiva
qualquer religião, ele está exercitando a sua autonomia, a sua capacidade de desenvolver o seu próprio conceito de bem e a sua própria busca pela felicidade. E não se pode, de modo algum, minimizar a importância que a religião tem para quem é religioso, incluindo, claro, o trabalhador. Não há a menor possibilidade de dividir a vida em compartimentos distantes, de achar que o trabalhador tem duas identidades. A gente sabe que isso não pode ocorrer. Isso é impossível. Quem é um trabalhador religioso, ele é religioso em casa, ele é religioso no trabalho. Não há como cindir, né? Essa seria uma esquizofrenização, né, do trabalhador. Bom, eu posso ser religioso em casa, mas no trabalho, isso não existe. Quem é religioso em qualquer lugar, né? E no espaço público, sempre, né? Então, restringir o papel do trabalhador à mera prestação de serviços, impedindo de expressar as suas crenças, né, no ambiente de trabalho, portanto, de afirmar a sua identidade cultural, significa reduzir o trabalho a uma simples mercadoria, né, abrindo uma cisão entre o esforço despendido pelo empregado, seja intelectual, seja físico, e a sua identidade, que constitui um traço que se incorpora à sua personalidade. A ideia de que seja possível ou desejável manter um ambiente de trabalho como zona livre de religião parece ser colocada assim, mais ou menos da seguinte forma: trabalhador, nós queremos os seus serviços apenas, só os seus serviços, nada mais. Quando você ingressar aqui, você se despe da sua, ali no vestiário ali, você se despe da sua condição de detentor de direitos fundamentais e de cidadania, e agora você deixa sua personalidade, sua humanidade, sua identidade do lado de fora, porque o que interessa à organização empresarial é apenas a mercadoria que você pode oferecer, que é o seu trabalho. No entanto, sabemos, os que estudamos direito do trabalho, que o trabalho não pode ser visto como mera mercadoria. O princípio fundamental de que o trabalho não é uma mercadoria, aliás, está consagrado pelo Tratado de Versalhes, de 1919, justamente no capítulo, né, na parte 13, que é a parte dedicada à criação da OIT, e veio a ser reafirmado também na Declaração de Filadélfia, de 1944. Voltando agora para o direito ao trabalho, né, observamos que o tema é tratado sem que se dê muito espaço ao papel desempenhado pela liberdade religiosa do trabalhador como instrumento para a sua concretização. Então, é por isso que eu estou fazendo essa abordagem, tentando mostrar essa conexão e essa necessidade de que, para que seja preservado o direito ao trabalho, seja também reconhecida a expressão religiosa do trabalhador no ambiente onde ele presta o seu serviço. Nós não ignoramos que a liberdade religiosa, não importando quem a exercite ou o ambiente em que seja exercitada, já constitua, por si só, um tema bastante árduo, bastante desafiador. Contudo, talvez em nenhum outro contexto a presença da liberdade religiosa seja mais problemática do que no ambiente de trabalho. E talvez seja o lugar onde ela é mais restringida, né? Na medida em que o poder social e econômico de uma das partes, quem assalaria, tende a pôr óbices a que o assalariado ele exercite com plenitude a sua cidadania. Mas um dos maiores empecilhos para que a liberdade religiosa conquiste a máxima efetividade no ambiente de trabalho é justamente a falta de compreensão do caráter identitário da religião, que inevitavelmente conduz ao equívoco de ignorar-lhe o perfil de direito cultural. Eu quero chamar a atenção para isso. O direito cultural, liberdade religiosa, também é um direito cultural, né? E de circunscrevê-lo a mero direito individual, passível de ser confinado aos estreitos limites da vida privada e da intimidade dos crentes, que a gente sabe que não é possível, né? Eu já disse isso.
O déficit da proteção da liberdade religiosa causado por essa visão reducionista, que abstrai o caráter identitário cultural da religião, a par de implicar violações às liberdades individuais, afeta de modo singular as minorias étnico-culturais, favorecendo a sua exclusão no mundo do trabalho. O que, por exemplo, na Europa, no contexto de forte onda de migrações, é prejudicial ao discurso de universalização dos direitos humanos e produz sociedades extremamente desiguais e excludentes. Na verdade, como a religião fornece uma rica fonte de identidade pessoal e de pertença comunitária, a proteção da liberdade religiosa tem a virtude de sustentar a diversidade cultural em nosso mundo, contribuindo para a preservação e a ampliação da multiplicidade de manifestações culturais e tradições que podem ser encontradas nas diferentes nações e povos e que pode assegurar, assim, um nível de escolha de práticas culturais para as futuras gerações. Se a liberdade religiosa, mais do que simples liberdade individual, constitui um direito cultural, a proteção ao seu exercício no ambiente de trabalho não apenas tem a virtude de assegurar o respeito à dignidade do trabalhador religioso individualmente considerado, mas deve atender a um propósito maior de combater discriminações que, direta ou indiretamente, excluem as minorias étnico-culturais e lançam seus integrantes à marginalidade social. No caso específico das minorias étnico-religiosas, o direito ao trabalho não passa de uma ilusão, se os seus integrantes continuam a sofrer discriminações e assédio moral no ambiente de trabalho por causa de suas convicções e práticas religiosas, mormente quando já são estigmatizados pela sociedade em razão de suas origens étnico-culturais. Vê-se assim que a promoção da liberdade religiosa do empregado no ambiente de trabalho representa também a promoção do direito social ao trabalho. Isso porque, meus queridos, repugna aos mais comezinhos princípios de justiça social que o trabalhador seja lançado numa situação em que seja forçado, sem qualquer razão legítima, a fazer a escolha de Sofia, né? Uma escolha tão difícil quanto a de Sofia, sacrificar a sua identidade religiosa ou então o seu meio de subsistência, ou um ou outro, né? Então, eu entendo que a única resposta consentânea com a doutrina dos direitos humanos é a busca da máxima efetividade da liberdade religiosa do empregado, porque essa perversidade de forçar o trabalhador a ter que escolher entre a sua fé, entre a sua identidade religiosa e a permanência no trabalho é uma coisa que repugna mesmo ao sentimento de justiça de todos, não tenho a menor dúvida. E, para mim, a máxima efetividade da liberdade religiosa, é isso que eu tenho defendido nos outros trabalhos, foi sobre isso que eu falei na edição passada deste evento, né? Passa necessariamente por um modelo de tolerância que reconheça que o empregador tem o dever de acomodar as práticas religiosas de seus empregados, claro, desde que isso não implique dificuldades indevidas para a condução de seus negócios. Um dever que surge historicamente, como eu disse, no direito estadunidense, onde está na lei, mas que eu defendo, tenho sustentado que aqui no Brasil nem precisa de lei. Nem precisa de lei. E não precisa de lei porque é uma emanação da função social da empresa, da ideologia constitucional nossa, que é favorável à expressão religiosa, do caráter identitário da religião, sobre o qual já falei, e da sua íntima conexão com a dignidade do trabalhador. E já há até algumas decisões no Brasil que adotam esse entendimento, assim, em nível de tribunal, né? A primeira decisão ocorreu há menos de 2 meses, quando a desembargadora Maria Cristina Trenchini, sendo relatora de um acordo da 17ª turma do TRT da 2ª Região,
ao julgar um recurso ordinário que versava sobre um caso em que uma trabalhadora adepta de religião de matriz africana fora impedido pelo empregador de usar os colares característicos de sua religião, ela reconheceu expressamente o descumprimento do dever de acomodação razoável no caso concreto. Me parece que essa é a primeira decisão de segundo grau que expressamente se refere ao dever de acomodação razoável aqui no Brasil. Para concluir, meus queridos, eu sei que há um campo enorme para percorrer para que essa conexão entre liberdade religiosa e direito ao trabalho se torne mais visível para os justos laboralistas, mas é importante destacar que a realização do direito ao trabalho exige o respeito à identidade religiosa do trabalhador, ainda mais quando essa identidade se confunde com a sua identidade étnico-cultural. Segundo, o respeito à identidade religiosa do empregado exige a maximização da efetividade de sua liberdade religiosa, o que, para mim, se faz de forma eficiente com o reconhecimento de que o empregador tem o dever de acomodar razoavelmente as demandas religiosas dos trabalhadores que lhes são subordinados. E eu creio que esse dever de acomodação razoável não apenas preserva o direito individual de liberdade religiosa, mas cria um ambiente de respeito, ou seja, um ambiente favorável aos direitos humanos sociais e culturais. O dever de acomodação razoável, no meu sentir, ele deve ser visto pelos estudiosos do direito como um instrumento para a preservação do direito ao trabalho, porque ele minimiza as possibilidades de discriminação, tanto direta quanto indireta, dos empregados, em especial, que é o que foi o meu foco aqui, daqueles que pertencem às minorias étnico-religiosas, promovendo, assim, mais inclusão social. Era essa mensagem que eu gostaria de passar e me coloco à disposição de todos para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigada, doutor Aloísio. Vamos dar continuidade, então. Doutor André Luiz Moraes de Oliveira. Obrigado, doutora Amélia, pela palavra. Cumprimentos meus colegas de mesa, doutora Luiz, doutora Natália, doutor Gunter. Quero saudar toda a plateia, dizer da alegria de estarmos aqui compartilhando as nossas ideias, reflexões e a nossa experiência a respeito da liberdade religiosa. Nós saímos da esfera maior dos estados, dos conflitos entre os estados, e entramos na esfera das relações de trabalho, né? E vamos procurar aqui mostrar alguns aspectos fundamentais relativos ao tema. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Vamos fazer 3 reflexões iniciais. Mais um slide, por favor. O que é importante destacarmos quando falamos de liberdade religiosa? Mircea Eliade, que foi um dos maiores historiadores das religiões, nos afirma: já discutia a dialética do sagrado e sua morfologia em publicações anteriores, e não é necessário retomar este assunto. Mas ele frisa: basta dizer que o sagrado é um elemento da estrutura da consciência e não um estágio na história da consciência. Em última análise, a manifestação da espiritualidade, ela não é um processo que decorre da evolução da humanidade. Ela sempre esteve intrinsecamente se manifestando em todas as épocas da humanidade. Então, esta força poderosa é a força que nós estamos, ao buscar e ao promover a liberdade religiosa, honrando para que possa haver um encontro maior e harmônico entre as diversas religiões. Próximo slide, por favor. Alan Wallace, que é um dos maiores estudiosos do budismo tibetano, né, nos relata e nos aponta um alerta bastante importante neste tema. A diáspora tibetana, provocada pela violenta agressão feita contra o povo, a cultura e a religião tibetana, por outro lado, trouxe para o Ocidente joias preciosas sobre a investigação da mente e sobre as percepções mais agudas da consciência humana, ligadas à luz, à perfeição e ao amor. E a grande questão que as religiões hoje enfrentam é o materialismo decorrente, objetivamente, de uma visão
bastante pragmática da ciência. Não estou aqui pregando contra a ciência, mas é importante que nós tenhamos aqui uma perspectiva. Você pega a dimensão materialista, junta com o hedonismo e com o consumismo, você cria situações que vão contra a expressão religiosa, que acabam tornando a expressão religiosa ou reduzindo a expressão religiosa a um mero aspecto cultural. Veja, a expressão espiritual, ela se traduz de maneira até muito bela na cultura, mas a dimensão espiritual vai muito mais além da cultura e tem muitos maiores desdobramentos para a civilização e para o aprimoramento do homem e da própria humanidade. E é esse aspecto que nós precisamos destacar. Próximo slide. Os tribunais servem como palco para tratar as muitas coisas tristes e perturbadoras em nosso mundo e para demonstrar a maneira como tratamos uns aos outros. Esta autora, Terry Maroney, que é uma das grandes pesquisadoras sobre como os juízes lidam com as causas e as questões emocionais que envolvem os juízes, destaca esse aspecto. No tribunal, desculpem a expressão, se lava roupa suja. Então, todos os aspectos perversos e delicados a respeito das relações humanas são enfrentadas pelos juízes. E imaginam os senhores quando você tem, de um lado, uma parte que acredita que Deus está do seu lado e a outra parte que também acredita que Deus está do seu lado. O conflito toma uma dimensão que nos lembra os ordalhos da Idade Média, né, onde as soluções eram feitas de forma até mágica. E o juiz precisa aí interpretar a norma, investigar os fatos. Interpretar a norma e investigar os fatos para descobrir o que de fato aconteceu nas relações entre as partes. Uma das melhores soluções que nós temos encontrado hoje é a mediação e a conciliação, porque há aí nessa dimensão, nessa solução alternativa, uma maneira das partes construírem uma solução e saírem mais satisfeitas de uma contenda judicial. Próximo slide. Liberdade e expressão, premissas jurídicas. Vamos ao próximo slide, que, na verdade, é uma grande síntese. O que é importante destacar, caríssimos e caríssimas? As declarações e convenções internacionais, a religião não é apenas o direito de crer, mas sim de se expressar no espaço público. O espaço público, seja ele no ambiente de trabalho, seja ele cultural, seja ele em qualquer face, integra a categoria dos direitos humanos, como já muito bem explicado pelo Dr. Aloysio, fundamentais complexos. O modelo de laicidade adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é colaborativo. A nossa Constituição Federal encoraja a expressão religiosa. Não é só um direito de crença, é também de expressão. Deste modo, o empregador, como regra, não tem nenhum fundamento jurídico para criar um ambiente de trabalho asséptico, como já muito bem dito nesta mesa, em relação à expressão religiosa dos seus colaboradores. O poder diretivo empresarial no Brasil é limitado pela ideia de função social da empresa, o que impõe que a atividade empresarial vise também a favorecer o bem-estar dos seus trabalhadores. E entre o bem-estar dos seus trabalhadores está a possibilidade de ele comungar também no ambiente de trabalho a sua religiosidade. O dever de acomodação razoável, que é a restrição da expressão da liberdade da religião ou crença no ambiente de trabalho, só é permitido ao empregador se houver encargo excessivo à condução dos seus negócios. Então, o juiz tem que fazer constantemente um sopesamento dentro desta dimensão. O ideal, senhores e senhoras, é que pudéssemos fazer alguns estudos de caso, estudando os casos que diariamente enfrentamos como advogados, como magistrados, que se vai construindo uma maneira de lidar da melhor forma possível com esse tema da expressão religiosa no ambiente de trabalho. Não temos tempo aqui de estudar alguns casos, mas esta é a diretiva, a acomodação razoável da expressão. A doutora Natália muito bem explicou, não é preciso dizer mais nada, sobre as organizações de tendência, né, que são organizações que professam também religiosamente a sua opção. E daí porque, nestes ambientes, é necessário que haja um alinhamento ou uma sintonia do trabalhador, né? E aí decorrem vários outros aspectos que poderíamos, eventualmente, numa outra oportunidade de estudos de caso, enfrentar.
Vamos prosseguir, por favor. No slide, o que eu gostaria rapidamente de mostrar aos senhores? Pode ser o próximo slide? A Resolução 440 do ano passado, ela tem aproximadamente 1 ano e meio, do Conselho Nacional de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Justiça? É um órgão de cúpula, um conselho que representou e representa uma racionalidade na organização administrativa, financeira e disciplinar de todos os juízes do Brasil, de todas as cortes trabalhistas, criminais, eleitorais, comerciais, civis. E a resolução, melhor dizendo, o Conselho, ele não só estabelece essa racionalidade, mas como ele pauta temas importantes que precisam ser estudados pelas cortes de justiça no Brasil. E elegeu, no ano passado, a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância dentro do Poder Judiciário. Foi um marco extremamente importante, porque reconheceu, finalmente, que nós precisamos, enquanto juízes e servidores do sistema judicial, ter um treinamento, uma capacitação adequada para enfrentar essas questões nas lides judiciais e também para que possamos permitir, no nosso ambiente, dentro das cortes de justiça, que haja a expressão adequada da religiosidade de cada um. Próximo slide. A resolução, não vamos aqui analisar a resolução, nem teríamos tempo. A resolução é simples, ela traz alguns conceitos sobre a religião, sobre a manifestação do sagrado, traz alguns aspectos sobre como promover essa política, né, e aponta a questão da capacitação como uma alternativa que nós elegemos como a melhor para que possamos preparar os nossos juízes. Ela foi editada em janeiro, em fevereiro, o CNJ promoveu uma capacitação e, em março, nós recebemos e estávamos, além da atividade jurisdicional, também presidindo o Tribunal do Trabalho em Mato Grosso do Sul. E aí pudemos, então, dar prioridade a esse tema, reconhecendo a importância dele, né? Tomamos a iniciativa, fizemos um projeto e começamos a levar a cabo. Próximo slide. Nós escolhemos os palestrantes que estavam diretamente envolvidos na construção dessa resolução, referências nacionais com atuação acadêmica e prática na solução das demandas relacionadas ao combate e às discriminações religiosas. Fizemos uma ampla divulgação em todo o Brasil a respeito deste projeto, fizemos uma ampla divulgação em todas as cortes de justiça do país, contamos com a colaboração preciosa do professor Rodrigo, com a consultoria do professor Rodrigo, com a dedicação do professor Aloísio, para que pudéssemos levar a melhor reflexão teórica e prática a respeito deste tema. Próximo slide. Está aí o banner do primeiro evento, que aconteceu em 20 de abril de 2022, com diversos temas: promoção da liberdade religiosa, o Estado, Direito e Religião, aspectos fundamentais, liberdade religiosa no contrato de trabalho. Próximo slide. Repetimos e demos continuidade em setembro também a esta programação. Tivemos o grande colaborador, desembargador Jaime, do TJ do Rio Grande do Sul, a nossa procuradora-chefe do Ministério Público também colaborou imensamente, o doutor Lindivaldo, da Bahia, também trouxe grandes reflexões a respeito do enfrentamento e da promoção da liberdade. Próximo slide. Nós tivemos 549 inscritos, dentre magistrados, servidores, estagiários e público externo. Nós tínhamos servidores, pessoal de gestão, de chefias, magistrados, de vários tribunais, né? Esse foi um dos ganhos da pandemia. O evento foi online, então permitiu a participação de muitas pessoas. E como era um evento nessa perspectiva da resolução pioneiro, tivemos, de fato, uma grande repercussão. Mais de 450 pessoas foram certificadas, ou seja, participaram integralmente do evento. Houve uma avaliação positiva de todo o público participante. Todas as pessoas ligadas aos comitês de combate à assédio moral, equidade, diversidade e gênero participaram, também foram capacitadas. Os ocupantes gerenciais e assessoramento. O projeto impactou diretamente 1.175 pessoas.
a respeito da promoção da liberdade e da tolerância religiosa. Próximo slide. Nós tivemos a oportunidade, diante deste painel, de realizar uma oficina sobre a expressão da espiritualidade nas relações de trabalho. E, de fato, tivemos, a partir das experiências e das histórias de cada um dos participantes desta oficina, entrar em contato com esta dimensão espiritual e como ela opera no ambiente de trabalho para promover uma evolução, para promover um aperfeiçoamento, para promover uma expansão mesmo da nossa própria consciência e aceitação da diversidade de todos os envolvidos diretamente no ambiente de trabalho. Nós usamos a técnica do psicodrama, do Levi Moreno, que trabalha de forma magistral esta dimensão psicológica a partir da interação. É nas relações e no desempenho de papéis em sociedade que se revelam os aspectos mais profundos do ser. E é nesta dimensão que nós podemos, de fato, garantir a expressão da espiritualidade. Vejamos bem, um dos papéis fundamentais da religião, de qualquer religião, é possível afirmar, é o aperfeiçoamento da personalidade e do caráter, ou ainda fazer com que o nosso caráter ou a nossa personalidade não impeça a manifestação dos aspectos mais profundos e promissores da nossa dimensão espiritual. E, em última análise, o que nós estamos buscando ao promover a liberdade religiosa é justamente isto, a manifestação do sagrado dentro das nossas próprias atividades cotidianas. É essa, no fundo, a nossa busca, seja ela de qual comunidade venha, porque ela é capaz de produzir uma transformação. O sagrado tem essa capacidade de produzir uma transformação e, muito mais do que isso, de promover um encontro fraternal entre os homens para uma construção de uma sociedade mais equilibrada, que tenha mais amor, que tenha mais afeto, que tenha mais inclusão, que possa efetivamente fazer valer os valores mais elevados da nossa humanidade. A nossa oficina mostrou esse aspecto, as histórias compartilhadas trouxeram bastante luz a respeito desta manifestação, e este evento representa, efetivamente, essa possibilidade de encontro entre todas as nossas premissas e opções religiosas. Próximo slide. Mais um slide, por favor. Isto. Estamos concluindo a nossa exposição. É importante compreender ainda que a diversidade religiosa ela é uma força e uma forma de manifestação do sagrado. É no encontro das religiões que também se expressa esta dimensão. A liberdade religiosa é também uma forma de espiritualidade. E nós acreditamos, e por isso desenvolvemos esse projeto, que é na capacitação dos juízes, dos servidores, dos parlamentares, como tem escutado aqui no nosso fórum, que está sendo desenvolvido. É na capacitação, na sensibilização, que nós possamos criar mais espaço para promover essa dimensão da liberdade religiosa, a expressão, e conseguir dias melhores para todos nós. Agradeço a participação, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor André. Vamos dar continuidade. Doutor Luiz Eduardo Gunter. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todos e a cada um dos presentes, dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui e cumprimentar os integrantes da mesa, nossa presidente da mesa, Maria Amélia Giovanni Nimi Calado, Pernambuco. Cumprimentar também os nossos colegas, o professor Aloysio Cristóvão dos Santos Júnior, professora Natália Prigol, professor André Luiz Moraes de Oliveira.
é sempre um aprendizado importante quando estamos ao lado de pessoas que estudam e praticam aquilo que estudam e têm convicção daquilo que estudam e sempre num nível de equilíbrio, num nível de harmonia e num nível de comunicação importante. Aprendi muito hoje com todos os que falaram, com a oficina do Dr. André e com os integrantes desta mesa que fizeram as suas alocuções. E aí eu me permito, doutora Dacir, lembrar de um poeta gaúcho que disse uma vez uma frasezinha que para mim é muito emblemática, que ele diz assim, naquela frase que ele falou, é o Mário Quintana, ele diz assim, fere de leve a frase e esquece, nada convém que se repita, só em linguagem amorosa agrada, a mesma coisa 100.000 vezes dita. Depois do que ouvimos aqui, eu, na verdade, tenho muita dificuldade de trazer alguma coisa melhor ao que foi estabelecido pelos padrões de comunicação da nossa mesa. Eu vou apenas ressaltar alguns aspectos que me parecem importantes no estudo dessa temática e começaria falando sobre a importância da OIT, mencionada aqui pelo professor Aloysio. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem, na verdade, no seu fundamento, a ideia de que o trabalho, como um todo, não só a relação de emprego, mas o trabalho, ele, de alguma forma, ele tem que ser uniformizado no sentido de trazer aqueles princípios, aquelas características importantes de uma forma que atinja todos os países que estão pertencentes à organização. São 187 países, a ONU são 193, portanto, é um grande número de países que estão ali. E há uma convenção específica que trata do assunto, que é pouco mencionada, pouco discutida, mas ela faz parte dos direitos e princípios fundamentais do trabalho, que é a Convenção 111. Esta Convenção 111, ela trata da discriminação. E essa convenção, ela é incorporada, ela faz parte do ordenamento jurídico nacional, como uma norma supralegal, ela vale mais do que a CLT, ela vale mais do que as nossas legislações infraconstitucionais. Portanto, hoje, quando a gente for falar em discriminação por aspectos religiosos, nós necessariamente temos que passar pela Convenção 111 da OIT. E me permito aqui lembrar de um outro documento que é pouco lembrado, que é um documento feito pela Unesco em 1995, que trata-se da Declaração dos Princípios sobre a Tolerância. A tolerância é uma palavra muito pouco esclarecida, muito pouco discutida, mas é através da tolerância que nós nos tornamos partícipes de uma comunidade que seja inclusiva. E nesta declaração está dito lá, entre outras coisas importantes, o significado da tolerância, que inclui a questão da tolerância religiosa. O papel do Estado no reconhecimento da necessidade da tolerância, as dimensões sociais da tolerância e o papel, o papel significativo da educação. Eu vou falar aqui uma coisa que o doutor André possivelmente vai rir, mas eu aprendi com o professor André hoje há pouco que a gente precisa falar olhando para as pessoas. Então, eu só consigo olhar levantado. Então, aprendi isso com o doutor André hoje há poucos instantes. Então, a necessidade que nós temos em relação à tolerância passa necessariamente pela educação, que falamos hoje também na oficina com o doutor André. Não há possibilidade de acharmos que a liberdade religiosa possa, por um passe de mágica, se transformar numa realidade sem que isso venha através da educação. Educação, que são os livros do professor Aloysio Cristóvão, que são os trabalhos e os estudos da doutora Natália, os estudos do doutor André lá no tribunal, essa disseminação do conhecimento, informação, reflexão, senso crítico, né? Isso é um papel fundamental que nós todos temos que ter. E penso que este evento aqui realizado, ele demonstra de forma clara e absoluta essa importância deste diálogo, né? A OIT tem uma expressão importante que ela fala que tudo se passa através do diálogo social. Há necessidade de nós termos esse diálogo. Eu iria aqui apresentar aqui apenas para efeito de lembrança 2 aspectos que parecem relevantes em relação a essa questão
do Trabalho e da Religião, que é uma lei que foi aprovada agora, foi sancionada, na verdade, no dia 4 de agosto, que é a Lei 14.647, 4 de agosto de 2023, depois de uma longa discussão no Congresso Nacional. Essa lei introduz um parágrafo lá na CLT, no artigo 442, estabelecendo, na verdade, digamos assim, a impossibilidade, né, do reconhecimento da relação de emprego entre os pastores, as pessoas ligadas por vínculos religiosos com a sua instituição, né? Diz o dispositivo no sentido de que todos esses integrantes não estão vinculados à sua confissão religiosa, seja ela igreja ou instituição, não existe vínculo entre estes participantes da atividade religiosa, e aí a explicação que se dá é que esse relacionamento ele decorre da fé, da crença ou da consciência, afastando-se a aplicação do artigo 3º da CLT, que reconhece este vínculo. No parágrafo 3º, instituído pela lei no artigo 442 da CLT, faz uma pequena observação no sentido de que esta disposição da nova lei não se aplicaria em caso de desvirtuamento de finalidade religiosa e voluntária. Evidentemente que todos nós sabemos que em qualquer agrupamento humano pode ter questões de fraude, né, de desvio daquilo que se chama de direito. Então, neste caso, poder-se-á, eventualmente, em alguma circunstância, reconhecer o vínculo, mas não é a regra principal, como diz o parágrafo 2º da CLT, agora no artigo 442. E, por fim, eu queria lembrar aqui uma decisão, aliás, na verdade, são 2 decisões que o Supremo Tribunal Federal adotou em relação à questão dos concursos. Me parece que é interessante discutir-se isso, doutor Aloysio, porque como o Supremo Tribunal Federal foi acionado para discutir esse assunto, talvez seja o caso que nós, na academia, possamos ampliar a discussão sobre essa temática, que é a questão da necessidade ou possibilidade da alteração de etapas de concurso público em razão de crença religiosa. Houve 2 decisões. Na primeira, um candidato adventista que demanda alteração de prova de aptidão física do sábado para o domingo, e, num outro caso, uma professora da rede pública de São Paulo, que foi exonerada por faltas consideradas injustificadas, porque teria cumprido um estágio em relação à igreja, e como membro dessa igreja, ela cumpria uma obrigação de não trabalhar entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol do sábado. Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? E aí eu acho que está o papel nosso da discussão e do debate sobre esse assunto. O entendimento que prevaleceu foi que, no sentido da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração e a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamental. É um juridiquês meio incompreensível, né? É uma coisa que diz sim e diz não simultaneamente. Pois bem, mas veja, o que acontece é que a matéria chegou no Supremo Tribunal Federal e nós temos um tema para debater e discutir que é relevante, que pode causar um impacto, muitas vezes, definitivo na vida das pessoas. Vou pedir a permissão à nossa presidente para lembrar mais uma vez de um poeta gaúcho. É que eu, na verdade, sou do Sul, e é o seguinte, eu nasci em Santa Catarina, sou paranaense, porque estou lá há muitos e muitos anos, mas a gente sempre recebe aquele vento frio, gelado, lá do Rio Grande do Sul. E tem uma poesia que a Natália já deve ter escutado umas 250 vezes, que diz uma coisa que eu penso permanentemente. A nossa vida é feita de mensagens. Sem mensagens que a gente recebe todos os dias e das mais variadas partes, nós não vivemos e não conseguimos transmitir o que pensamos. E esta poesia, ela diz assim: se um dia estiveres disposto a transmitir uma mensagem que não te detém, o pessimismo, a indiferença, a descrença
ou a frieza deste mundo. Se um dia estiveres disposto a transmitir uma mensagem, comunica. Comunica apesar de tudo, porque uma mensagem é necessária para quebrar um pouco a gélida incomunicabilidade do mundo. Porque o que tens não é apenas posse tua, é recado que pertence a todos e a todos deve ser entregue. Muito obrigado pela atenção. Em nome de todas e todos presentes, eu agradeço a todo mundo que compôs esse painel aqui junto comigo, que eu tive a honra e a satisfação de presidir, de mediar. Devo dizer, vou confessar para vocês aqui, que meu caderno está cheio de perguntas. Eu estava o tempo inteiro anotando diversas perguntas, mas a Sara me disse que a gente já está com o horário muito apertado. Então, doutores e doutora, não se surpreendam se na hora do almoço eu for aperrear, como a gente diz lá em Recife, aperrear vocês com algumas perguntas. Mais uma vez, muito obrigada a todos e todas que acompanharam. A gente aguarda todo mundo lá no saguão, perto da escada, para a gente poder ir almoçar. Obrigada.